Quantas vezes você já deixou de agir por medo de falhar? Talvez fosse uma ideia, um projeto, um sonho, mas o medo do fracasso te paralisou. O que é o fracasso, afinal? É uma barreira ou uma oportunidade? Hoje vamos explorar como você pode enfrentar esse medo e transformá-lo em um aliado na sua jornada de crescimento. Como Marco Aurélio disse, não perca tempo discutindo como um homem bom deve ser. Seja um. Isso também se aplica ao fracasso. Não perca tempo temendo, mas enfrente-o. Vivemos em uma sociedade que glorifica o sucesso, mas condena o erro. O medo de ser julgado ou de falhar nos impede de arriscar, nos afasta das oportunidades e muitas vezes nos faz desistir antes mesmo de tentar. Neste vídeo, vamos mergulhar nos ensinamentos dos estoicos para descobrir como lidar com o medo do fracasso. Vamos aprender a aceitá-lo, a enxergá-lo de uma nova perspectiva e a usá-lo como ferramenta para o autodesenvolvimento. Se você quer superar o medo que te paralisa e começar a viver de forma mais sábia e corajosa, continue comigo até o final. Vamos juntos construir uma vida de significado. Seja bem-vindo ao canal Refletir é Poder. Até aqui, entendemos como o medo do fracasso pode ser paralisante e como ele muitas vezes nos impede de seguir em frente. Mas você já se perguntou, de onde exatamente vem esse medo? Por que ele exerce tanto poder sobre nossas decisões e nossa confiança? O medo do fracasso não aparece do nada. Ele é fruto de diversas influências. Pode vir de experiências passadas, onde um erro nos trouxe vergonha ou críticas. Pode vir da pressão social, que muitas vezes exige de nós perfeição, como se errar fosse inaceitável. Ou, talvez, ele esteja enraizado em crenças internas, como a sensação de que o fracasso define o nosso valor. Para os estoicos, no entanto, o fracasso não é um inimigo. Eles acreditavam que ele é uma parte essencial da jornada, uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Mas, para adotar essa visão, é fundamental que primeiro compreendamos as raízes do nosso medo. Portanto, antes de aprender a lidar com o fracasso, precisamos olhar para ele com mais clareza. Vamos agora explorar as principais razões por trás desse medo e como ele nos afeta, para então dar início ao processo de superação. Entender de onde vem o medo é o primeiro passo para vencê-lo, e é isso que faremos agora, com os olhos bem abertos para a realidade e o coração preparado para a mudança. 1. Definindo o medo do fracasso. Antes de aprendermos como lidar com o medo do fracasso, precisamos entender profundamente o que ele é, como ele surge e por que ele exerce tanto controle sobre nossas vidas. O medo do fracasso não é apenas um sentimento isolado. Ele é um reflexo das nossas expectativas, crenças e até do ambiente ao nosso redor. O medo do fracasso é a ansiedade associada à possibilidade de cometer erros, de não alcançar nossas metas ou de enfrentar críticas. Ele se manifesta de muitas formas: procrastinação, autossabotagem, perfeccionismo e até abandono de projetos que poderiam mudar nossas vidas. Pense naquele momento em que você teve uma ideia incrível, mas ficou hesitando. E se não der certo? E se ninguém gostar? E se eu me arrepender? Ou quando você evitou uma oportunidade porque o risco parecia grande demais. Essas são formas do medo do fracasso se apresentar. Muitas vezes, o medo do fracasso é alimentado por experiências negativas. Talvez você tenha falhado no passado e sentido vergonha, julgamento ou rejeição. Essas memórias criam barreiras emocionais que dificultam novas tentativas. Vivemos em uma sociedade que glorifica o sucesso e demoniza o erro. A cultura do vencer a qualquer custo nos faz acreditar que falhar é inaceitável. Redes sociais amplificam isso, mostrando apenas os melhores momentos das pessoas, como se ninguém enfrentasse dificuldades. O medo também pode ser fruto de crenças limitantes. Por exemplo, a ideia de que seu valor como pessoa está diretamente ligado ao que você conquista. Assim, falhar não é apenas um erro, mas uma ameaça à sua identidade. Nosso cérebro é programado para evitar riscos e proteger a sobrevivência. No passado, falhar podia significar perigo de vida. Hoje, mesmo que o risco seja menor, essa programação ainda nos impede de arriscar.
O medo do fracasso não só nos impede de agir, mas também consome nossa energia mental e emocional. Ele nos coloca em um ciclo de procrastinação e estagnação. Os estoicos tinham uma abordagem revolucionária para lidar com o fracasso. Para eles, errar ou enfrentar adversidades fazia parte da vida. Eles acreditavam que o verdadeiro fracasso não estava em falhar, mas em como reagimos ao erro. Fracassar é inevitável. Na verdade, é um passo necessário para o aprendizado e o crescimento. Grandes líderes, inventores e pensadores falharam inúmeras vezes antes de alcançar seus objetivos. Cada erro contém uma lição preciosa. 2. Por que temos medo do fracasso? O medo do fracasso é algo que todos enfrentamos em algum momento. Ele pode ser uma barreira poderosa, mas para superá-lo, precisamos entender por que ele existe. Quais são as suas origens? Por que ele tem tanto impacto em nossas vidas? Vamos explorar isso profundamente. O medo do fracasso muitas vezes nasce das nossas vivências. Talvez você tenha enfrentado uma situação no passado em que um erro levou à vergonha, ao julgamento ou à perda de algo importante. Por exemplo, um estudante que foi humilhado por responder errado em sala de aula pode carregar esse medo por anos, evitando falar em público. Ou uma tentativa de negócio que não deu certo pode fazer alguém hesitar antes de tentar novamente. Os estoicos nos ensinam a não permitir que o passado controle o presente. Marco Aurélio dizia: se você está perturbado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E você tem o poder de mudá-la. Desde cedo, somos condicionados a evitar erros. A escola premia as respostas corretas e o ambiente de trabalho valoriza os resultados perfeitos. Isso nos ensina a temer o fracasso como se fosse algo definitivo e vergonhoso. Vivemos em uma era onde vemos apenas o sucesso dos outros. As redes sociais criam a ilusão de que todos estão vencendo enquanto nós estamos ficando para trás. Comparar nossas falhas com o sucesso editado dos outros amplifica o medo de errar. Epicteto dizia: se alguém fala mal de você, não se defenda. Se for verdade, corrija-se. Se for mentira, não dê importância. Essa sabedoria nos ajuda a lidar com a pressão externa. Crenças limitantes, muitas vezes inconscientes, são outro combustível para o medo do fracasso. Elas podem surgir de mensagens que ouvimos na infância ou de como interpretamos nossas experiências. Os estoicos nos encorajam a questionar essas crenças. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Isso significa que nossas interpretações são mais importantes do que os eventos em si. Nosso cérebro evoluiu para evitar riscos e buscar segurança. Na antiguidade, um erro podia significar a diferença entre vida e morte. Embora hoje o contexto seja outro, essa programação persiste. Quando pensamos em fracasso, nosso cérebro ativa o sistema de luta ou fuga. Isso gera ansiedade, faz com que exageremos as consequências e muitas vezes nos paralisa. O estoicismo nos ensina a usar a razão para dominar essas reações automáticas. Epicteto afirmava: não são os eventos que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre eles. O fracasso muitas vezes não é temido pelo erro em si, mas pelas consequências sociais. Temos medo de parecer incompetentes ou de perder o respeito dos outros. Epicteto dizia: se você deseja progresso, prepare-se para parecer tolo e estúpido. Essa frase nos lembra que o julgamento dos outros é passageiro, mas nosso crescimento é permanente. Outra razão para o medo do fracasso é a nossa necessidade de controle. Queremos garantir que tudo saia como planejado, mas a realidade é que muitas coisas estão fora do nosso alcance. Os estoicos dividiam as coisas entre o que podemos e não podemos controlar. Como Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. O medo do fracasso cria um ciclo perigoso. Quanto mais tememos errar, mais evitamos agir. Isso leva à procrastinação, ao perfeccionismo e, por fim, à estagnação. Os estoicos defendem a ação consciente e constante. Sêneca dizia: enquanto esperamos pela vida, a vida passa. Compreender de onde vem o medo do fracasso é o primeiro passo para superá-lo. Ele não é um inimigo a ser eliminado, mas um professor que nos ensina a crescer.
Reconhecer suas raízes, sejam elas sociais, psicológicas ou internas, nos dá o poder de agir com coragem. 3. Estratégias estoicas para superar o medo. Agora que entendemos as raízes do medo do fracasso, chegou o momento de abordá-lo com soluções práticas. O estoicismo, com sua sabedoria atemporal, nos oferece ferramentas poderosas para lidar com nossas ansiedades e tomar controle de nossas ações. Vamos explorar como aplicar esses ensinamentos na prática. Mude a perspectiva sobre o fracasso. Para os estoicos, o fracasso não é um fim, mas parte do processo. Errar é um aprendizado, e não uma sentença definitiva. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender com essa experiência? Substitua: eu falhei, por eu descobri uma abordagem que não funciona. Foco no controle. Os estoicos dividiam os eventos entre o que está sob nosso controle e o que não está. Essa distinção é fundamental para superar o medo. Se você se concentrar no que pode controlar, o fracasso perde sua força emocional. Sua paz mental não depende mais de fatores externos. Antecipe o pior com serenidade. A visualização negativa é uma prática estoica que consiste em imaginar cenários adversos. Isso não é pessimismo, mas preparação. Antes de começar um projeto, pergunte-se: qual é o pior cenário possível? Visualize as dificuldades que podem surgir e imagine como você lidaria com elas. Ao antecipar o fracasso, você reduz o medo do desconhecido e se prepara emocionalmente para enfrentá-lo. Reafirme suas forças. Depois de imaginar o pior, lembre-se de suas habilidades e recursos. Reconheça que você é capaz de lidar com adversidades. Sêneca já disse: a dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Evite ruminações sobre o futuro. O medo do fracasso muitas vezes é alimentado por preocupações sobre o que pode dar errado no futuro. Sempre que perceber que está preso em pensamentos de "e se", traga sua mente de volta para o presente. Marco Aurélio dizia: confie no presente, pois é tudo o que você tem. Divida seus objetivos em passos menores. Um grande objetivo pode parecer assustador, mas ao dividi-lo em etapas menores, você torna o processo mais gerenciável. Se você quer começar um negócio, foque primeiro em pesquisar o mercado, depois em montar um plano, e assim por diante. Ao focar em pequenos passos, você reduz a ansiedade e aumenta a confiança. Reconheça a natureza transitória do fracasso. Os estoicos acreditavam que tudo é temporário, incluindo o fracasso. Assim como a alegria, as dificuldades também passam. Lembre-se, um momento ruim não define sua trajetória. Cada dia traz novas oportunidades. Vale destacar uma frase de Epicteto que diz: não reclame da vida, adapte-se às suas circunstâncias. Valorize o progresso, não a perfeição. O perfeccionismo alimenta o medo do fracasso. Substitua a obsessão por perfeição por uma busca contínua por progresso. Se você fizer o seu melhor hoje, isso é suficiente. O progresso diário é mais importante do que um ideal inalcançável. Use a mortalidade como motivação. Os estoicos frequentemente lembravam a si mesmos da brevidade da vida. Essa prática não é mórbida, mas um chamado para agir com coragem. Pergunte-se: se hoje fosse meu último dia, eu deixaria de tentar por medo? A consciência da mortalidade nos liberta do medo, porque percebemos que não temos tempo a perder. Aprecie o progresso, não apenas o resultado. Os estoicos valorizavam a gratidão como uma forma de neutralizar o medo e a negatividade. Todos os dias, reflita sobre algo que deu certo, por menor que seja. Isso cria uma mentalidade positiva e resistente ao medo. Sêneca dizia: nada é mais honrado do que um coração grato. O medo do fracasso pode ser paralisante, mas com as ferramentas estoicas, podemos enfrentá-lo e crescer. Ao mudar nossa perspectiva, focar no que está sob nosso controle e viver no presente, transformamos o medo em aprendizado e força. 4. O fracasso como professor. Muitas vezes, encaramos o fracasso como algo a ser evitado a todo custo. No entanto,
O estoicismo nos convida a ver o fracasso de uma maneira completamente diferente. Não como um inimigo, mas como um professor. Cada erro é uma oportunidade de aprender, crescer e nos tornarmos mais sábios. Quando falhamos, recebemos uma mensagem clara sobre o que funcionou e o que não funcionou. Se você iniciou um projeto que não deu certo, pergunte-se: o que posso fazer diferente da próxima vez? Que lições esse resultado me trouxe? Thomas Edison, por exemplo, ao inventar a lâmpada disse: eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Os estoicos acreditavam que cada experiência, mesmo as negativas, é uma chance de aprimorar nossa virtude e sabedoria. O fracasso só machuca quando não o encaramos como um aprendizado. É nas dificuldades que descobrimos do que realmente somos feitos. O fracasso nos força a olhar para dentro e encontrar força onde não sabíamos que ela existia. Quantas vezes você passou por algo difícil e percebeu, ao final, que era mais forte do que pensava? Sêneca já disse uma vez: a adversidade é o terreno onde a virtude cresce. O fracasso também nos ensina a lidar com a dor e a frustração. Esses momentos são exercícios mentais que fortalecem nossa tolerância ao desconforto. Ao invés de fugir do fracasso, encare-o como uma chance de crescer emocionalmente. Fracassar é uma experiência universal. Ele nos lembra de que somos humanos, imperfeitos e em constante aprendizado. A humildade que vem do fracasso nos torna mais empáticos e menos críticos com os outros. O fracasso nos desafia a abandonar o orgulho e a aceitar que não sabemos tudo. Isso abre espaço para aprendermos mais. Ao invés de esconder suas falhas, pergunte-se: o que posso aprender ao admitir que não sei tudo? Encare cada fracasso como um degrau. Ele não é o oposto do sucesso, é parte do caminho para alcançá-lo. Cada erro aproxima você de uma versão mais aprimorada de si mesmo. Os estoicos acreditavam que o movimento constante é essencial, mesmo quando encontramos obstáculos no caminho. Marco Aurélio disse: o que impede a ação, avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Após cada tentativa, pergunte-se: o que fiz bem? O que posso melhorar? Como isso me prepara para o próximo passo? Mantenha um diário para registrar seus erros e os aprendizados associados a eles. Quando você se concentra no processo, o fracasso se torna apenas uma parte do aprendizado. Ele deixa de ser uma ameaça e se torna um aliado. O fracasso não é um inimigo a ser temido, mas um mestre a ser ouvido. Quando o enxergamos como uma oportunidade de aprendizado, ele perde seu peso emocional e se transforma em uma ferramenta poderosa para o nosso crescimento. Com o estoicismo como guia, podemos usar cada erro como um passo para nos tornarmos mais sábios, resilientes e completos. Agora é hora de aplicar esses ensinamentos em sua vida. Se você se sentir sobrecarregado pelo medo do fracasso, lembre-se de que cada falha é uma oportunidade para o crescimento. Comece a praticar a filosofia estoica no seu dia a dia e compartilhe nos comentários como você tem lidado com seus medos e desafios. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora para receber mais conteúdo como este, que vai ajudá-lo a dominar a arte de viver com propósito, serenidade e força interior. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo e, se esse conteúdo ressoou com você, compartilhe com um amigo que também possa se beneficiar dessa visão estoica. Vamos juntos, passo a passo, transformar o medo em uma ferramenta de evolução pessoal. Agradeço pela atenção e lembre-se, o fracasso não define quem você é, mas sim a maneira como você escolhe reagir a ele. Até o próximo vídeo.